Olá, eu sou Márcia Medeiros e esse é o canal Monólogos. Hoje nós vamos discutir mais um pouco sobre as questões que envolvem o fantástico universo da literatura. Fiquem ligados! Bom, eu estou aqui com esse vídeo para responder uma pergunta que foi feita no canal. Na verdade não chegou a ser bem uma pergunta, foi uma colocação de uma pessoa que nos acompanha, que é o Sidney, que é professor lá no estado de São Paulo. Então já aproveito para deixar aqui o meu abraço para o Sidney. E ele questionou, ou melhor dizendo, ele colocou, num comentário de um vídeo sobre o Roland Barthes, uma questão da seguinte forma: ele gostaria que a gente discutisse um pouco aqui no canal o que pode a literatura, qual é a força da literatura. E aí, diante dessa questão que ele propôs, eu fiz alguns estudos e fui procurar algumas pessoas, algumas autoridades que poderiam dizer sobre a força da literatura melhor do que eu. E entre os estudiosos que eu dei uma olhadinha rapidamente, nós temos um cara que eu admiro profundamente, que é o Todorov, Svetlana Todorov, num livro que se chama A Literatura em Perigo. Esse livro foi publicado, pelo menos a edição que eu tenho, é de 2008, e ele foi publicado pela Edifel. E eu acho que, para começar a responder a questão do Sidney, eu tenho que pensar uma outra pergunta. A pergunta que eu preciso pensar é: por que amar a literatura? Na verdade, não só eu, estou convidando aqui todo mundo que me ouve nesse canal a pensar um pouco essa questão, a discutir um pouco essa questão. Por que amar a literatura? Na verdade, isso seria talvez até um pouco simples de responder, porque a gente poderia também responder com uma outra pergunta, Por que não amar? Mas a literatura é algo que é extremamente necessário ao ser humano por várias razões. Para começar, porque ela nos ajuda a viver. O texto literário, ele faz com que nós sejamos capazes de descobrir mundos que se colocam em continuidade com as nossas experiências. E ao descobrirmos esses mundos, ao trabalharmos com essas continuidades em relação às nossas experiências, nós adquirimos uma melhor compreensão das coisas que nos cercam e nós também adquirimos aí uma melhor compreensão de nós mesmos. Automaticamente, a literatura é algo que, exatamente por conta dessa capacidade de ampliação dos nossos horizontes, é de uma característica mais densa, de uma característica mais eloquente que o nosso cotidiano. Mas isso não quer dizer que ela seja diferente do nosso cotidiano. O Todorov vai apontar isso no texto dele. Ele coloca que a literatura é diferente, é mais densa, é mais eloquente, mas que ela também produz o seu próprio cotidiano, ela também produz o seu próprio universo. Esse universo que está contido nas páginas do texto literário e que traz outras formas de concepção, outras formas de organização, outras possibilidades de interação com os outros. Lembrando aqui que essa interação com os outros pode ser tanto a interação do leitor, de nós enquanto leitores e leitoras, com o texto que nós estamos lendo. Afinal de contas, acho que todo mundo aqui já passou por aquela experiência em que você leu um texto e você pensou: nossa, esse autor ele disse exatamente aquilo que eu gostaria de dizer. A forma como ele articulou as palavras me serviu de lição. Assim como também todos nós aqui já passamos por algumas leituras que a gente falou assim: perdi meu tempo lendo isso, Esse cara matou meu personagem favorito, esse cara destruiu o enredo da própria história. Então, nós interagimos com esse universo que o autor cria. De uma certa maneira, ao fazermos isso, também interagimos com o autor, mesmo que ele nem saiba da nossa existência. E nós também interagimos com as pessoas ao nosso redor. Porque à medida em que nós lemos esse texto literário e ele nos transforma, nós também modificamos a nossa percepção de mundo e automaticamente nós mudamos a nossa relação com as outras pessoas. Nós articulamos a partir desse processo sensações que são insubstituíveis e que são inigualáveis, que só o texto literário permite produzir. E esse texto, então, faz com que o mundo em que nós estamos contidos se torne mais real, se torne mais belo e se torne mais pleno. Então, de uma certa forma, nós podemos dizer que o texto literário, e é por isso que ele precisa ser amado, ele nos permite cada vez mais, à medida em que nós nos aprofundamos no que ele fala, à medida em que nós nos aprofundamos na sua estrutura, na sua cultura, na sua articulação, na sua construção, e aí, pessoal, para além da forma estética, para além da forma estética, mas naquilo que ele tem como sentido, na lógica mesmo que o Barthes propõe e que eu trouxe, ou pelo menos tentei trazer nos vídeos anteriores a esse. O texto literário, ele responde melhor à nossa vocação enquanto seres humanos.
E aí, dentro desse pressuposto, talvez, mais uma vez, a gente devesse perguntar o que pode a literatura, por que não amar a literatura e principalmente perguntar se o problema efetivo está no texto literário ou se o problema está na forma como as pessoas ensinam literatura na escola, né? Eu particularmente defendo a lógica de que não existe melhor ferramenta para ensinar literatura do que o próprio texto literário. E muitas vezes eu vejo que o cabedal instrumental que é utilizado para os estudos literários se serve muito da crítica literária. A gente percebe muita discussão sobre crítica, mas não se fala da obra em si. Isso para mim é uma coisa que faz falta, porque ninguém melhor que o autor e a obra efetivamente para mostrar o sentido, para mostrar o mundo que evoca. E dentro desse contexto a gente percebe monumentalmente a força que a literatura possui e o quanto ela pode articular em termos de construção de saberes, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo introdutório e nos próximos vídeos a gente vai discutir com um pouco mais de detalhamento o que pode a literatura. Não esqueçam, toquem o sininho, curtam o nosso canal, nos sigam e compartilhem. Quanto mais a gente puder difundir o gosto pelos estudos das humanidades no mundo, melhor. Mais pessoas humanizadas e mais pessoas felizes. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima.